Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Neto Machado, você está no canal 20 Discos. Em 1984, a Legião Urbana de Renato Russo estreou e lançou o seu primeiro disco que abria com a música Será, o grande hit que começou a tocar em todas as rádios do Brasil e muita gente, assim como eu, identificou naquela voz a voz do Gerry Adriani, que em 1999, em homenagem ao Renato Russo e à Legião Urbana, com o Renato Russo já tendo falecido, em 96, lançou um disco lindo, que é esse aqui, o Força Sempre, com as músicas da Legião Urbana vertidas para o italiano, com versões em italiano de músicas da Legião Urbana. Não são as músicas do disco em italiano que o Renato Russo havia lançado em 1995, esse lindo Equilíbrio Distante, acompanhado pelo Carlos Trilha, que é o tecladista, que é o mesmo que acompanha o Gerry Adriani aqui nesse disco lindíssimo também. É um pouco ruim de ver a capa, né? Aqui a foto do Gerry, mas aqui eu vou pegar uma foto interna que é mais legal, onde dá para ver aqui o Gerry Adriani. Então, a voz deles, né, tinha um timbre, especialmente na música Será, realmente muito parecidas. E muita gente ficou ali confusa e achando que era o Gerry Adriani e não o Renato Russo. Inclusive eu, a primeira vez que ouvi. Mas isso, conforme o Renato mesmo declarou numa entrevista, ajudou os dois. Ajudou a Legião a aparecer, a curiosidade das pessoas que já conheciam ali o Gerry Adriani, que vinha da Jovem Guarda, né, mais velho, portanto, obviamente, ali da década de 60, 70 e 84 que foi lançado esse disco, e o Gerry Adriani, que estava até sem gravadora, começou a aparecer novamente, muito por causa também da própria Legião Urbana. E desse disco aqui, o Gerry gravou em italiano, no disco dele em italiano, ele gravou deste primeiro disco da Legião a música Por Enquanto, que foi gravada também pela Cássia Eller, uma belíssima versão. Depois ele gravou do disco 2, esse disco, ele gravou Andrea Doria também em italiano. Depois do disco 3, que é o Que País é Este, né? Ele gravou Angra dos Reis, também vertida para o italiano, todas elas vertidas para o italiano. Deste maravilhoso As Quatro Estações, o Gerry gravou 5 músicas que são a maioria deste CD dele, né? Ele gravou Há Tempos, ele gravou Quando o Sol Bater na Janela do Meu Quarto, que é lindíssima. Ele gravou Monte Castelo, também uma letra, uma melodia maravilhosos. 7 Cidades e Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar. Todas desse disco aqui, são 5, então a maioria das músicas são desse disco. E do disco 5 ele gravou Vento no Litoral. Para vocês terem uma ideia do quanto, né, para quem não conhece aí, não ouviu, a rapaziada mais nova, e para quem ouviu também relembrar, eu vou passar agora um trechinho de um vídeo do Gerry Adriani que tocou com a Legião Urbana, com o Dado Villa-Lobos, no programa do Serginho Groisman, o Altas Horas, depois também que o Renato já havia falecido. Então, de certa forma, o Gerry foi um legionário, porque ele participou do tributo ao Renato Russo depois que ele faleceu e gravou também este disco belíssimo, fazendo o Força Sempre, fazendo então o caminho contrário, né? No início a gente confundia a voz do Renato achando que era do Gerry Adriani, e depois ele grava um lindo disco com a voz do Gerry Adriani sobre as músicas da Legião Urbana e do Renato Russo em italiano. Será com Gerry Adriani. O Zenão, que tinha o Gerry também. O Renato comentou também numa entrevista que os dois eram muito fãs do Elvis Presley, por isso essa semelhança também na voz.
GR comentou numa entrevista, melhor dizendo, quando ele conversou com o Renato. E a semelhança era natural, principalmente nessa música. O Renato não fazia esforço nenhum, saiu daquele jeito e o Renato cantava daquele jeito, especialmente essa música, muito parecida as vozes mesmo, hein? Olha só. Pessoal, vou deixar o link aqui para vocês assistirem inteiro, vale a pena. Grande beijo, até a próxima. Viva a GR, viva Renato Russo e a Legião!